Olá, minha gente. Estamos aqui de novo, hein? Mais um episódio do Isso Pode, Doutor. Pra quem pensou que eu não ia chegar nem ao segundo, estou chegando no 20º, graças a Deus e aos excelentes profissionais que aqui participaram com a gente. E hoje, para variar, eu estou com mais três aqui que vocês vão gostar também. Fazem a diferença. Doutora Rafaela Magalhães, doutora Cláudia Olegário, doutora Estefânia Rodrigues. Doutora Rafaela, se apresente, por favor. Conte um pouquinho da sua história. Como bem dito, meu nome é Rafaela Magalhães, sou especialista em direito do consumidor e na advocacia consultiva. O foco do escritório, né, é atender, né, os clientes ali consumerista, pessoa física, né, nas áreas bancárias, em face de bancos, em face ali de associações e sindicatos, também prestadora de serviços e concessionárias. O escritório ele fica situado em Duque de Caxias, né, o escritório físico, mas a gente trabalha em todo o Brasil, né, devido à possibilidade aí do virtual. E é isso, eu os convido depois a verificarem ali as redes sociais para conhecerem mais sobre o escritório, incluindo vocês também aqui da mesa. Lembrando, gente, as informações estão ali na TV, tá? De todas as três. E do Spot Doutor também, claro, né? Doutora Cláudia Olegário, conte aí um pouquinho. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu Meu que nome é agradeço. Cláudia Olegário, sou advogada previdenciarista, né? O escritório atua principalmente na área previdenciária, né? Eu sou a responsável por essa área e também atuamos em outras áreas com advogados parceiros, na área de consumidor, área de família, área bancária e a área trabalhista. Só não atuamos na área criminal. O escritório fica em Irajá. Eu sou secretária-geral da Comissão de Direito Previdenciário da 32ª subseção, que é a Madureira Jacarepaguá, e espero poder passar um pouquinho sobre esse benefício tão importante para a sociedade. Com certeza, e passará, tenho certeza disso. Doutora Estefânia Rodrigues, Boa por favor. tarde. Boa Primeiro tarde. eu queria agradecer, Eduardo, pelo convite. É uma Eu que honra estar agradeço aqui com sua vocês participação. hoje. Meu nome é Stefania Rodrigues, eu sou advogada previdenciarista. O escritório atua especialmente na área de direito previdenciário, então o nosso foco é em planejamento previdenciário, cálculos previdenciários, voltados para a aposentadoria, mas também fazemos outros benefícios. E o escritório, eu tenho um escritório digital, a base dele fica em Niterói, mas a gente atende ao Brasil todo e também a segurados de fora do Brasil. Isso. Hoje a gente está aqui com previdenciário, né? A maioria, né? Tudo previdenciário. INSS. É, vocês vão ter bastante informação referente a isso, tá? Agora eu tenho uma curiosidade também, né? Acho que muita gente tem. Descontos indevidos no extrato do INSS, doutora Rafaela. Acontece muito, né, Conte-me. doutoras? Acontece? Não. Que Imagina. isso? Sempre, todo dia. Contra-cheque vem Absurdo. só o dinheirinho do Não é? só ele. Absurdo. Que isso? Trazendo aqui para nossa temática, né, esses descontos indevidos, eles são todos aqueles descontos que ocorrem, né, sem a anuência do segurado do INSS. O próprio artigo 115 da Lei 8.213 de 91 deixa claro que o desconto ele vai ser indevido quando não tiver ali a permissão, a anuência do segurado. Fora isso, qualquer valor descontado para você se filiar a uma associação ou sindicato ou referente a um empréstimo consignado, um cartão consignado, junto ao banco, tendo a sua permissão, tudo bem. Só não pode sem essa anuência. Então, qualquer desconto fora disso, ele é considerado indevido. Tá, e como o aposentado ou a pensionista fica sabendo do desconto indevido? Como é que ela observa que aquele desconto é indevido? Pasme, mas em regra, 98% desses aposentados e pensionistas, que inclusive são os segurados que mais sofrem, né, esses descontos indevidos, eles só ficam sabendo desses descontos quando buscam assessoria jurídica, né, porque a maioria não tem o hábito de verificar ali o extrato. A gente sempre bate nessa tecla. Verifique o extrato mensalmente, pelo menos uma vez ao mês. Se está tendo algum desconto que você não reconhece, mas a maioria não faz isso. Então, quando busca assessoria, é que se descobre. Às vezes vai por um outro problema, uma outra questão, e a gente acaba descobrindo que é o que vem ocorrendo ultimamente, os descontos mais corriqueiros, que é devidos aí a outras entidades, sem ser os bancos propriamente ditos. É.
Eu imaginei que fosse isso, mas como as pessoas têm um certo receio com o advogado, que acha que o advogado ganha muito, sei lá, vai cobrar demais. Não, mas é o que eu mais escuto aqui nessa Quem ganha mesa, muito é o banco. entendeu? Muito, né? Que as pessoas têm Nossa. muito, só procuram o advogado quando já está no final do negócio, ou já perdeu dinheiro pra caramba, no caso. A gente tem Exatamente. essa cultura, né? É. Do É. pós, não do pré. Isso. Eu, por exemplo, sou especialista também em advocacia consultiva, mas não é um trabalho que eu exerço muito, sinceramente falando, porque as pessoas não têm Não essa tem esse cultura, hábito. esse hábito de buscar ali a consultoria. Só vai quando ali a corda já está no pescoço. É. E o que eu posso fazer? O salário não entrou. Exatamente desse jeito. Tá bloqueado. Bloqueou Tá tudo, bloqueado, doutor, o que que eu é. faço em pagar as contas? Então é importante essa questão prévia. A gente sempre orienta lá no escritório, verifica seu extrato. Fala isso pra eles ali, ó. olhando ali. Verifique seu extrato de pagamento, pelo menos uma vez ao mês, vocês segurados do INSS, é de suma importância, porque identificando ali uma cobrança que vocês não reconhecem, quanto mais cedo, melhor, para que a gente possa aí remediar, né? Com certeza. Agora, tem as que aparecem mais no extrato, né? Quais são? Ultimamente, não sei se vocês ficaram sabendo, inclusive, teve um estouro aí da fraude, início de outubro, da fraude junto ao INSS de associações e sindicatos. Foi mais de 45 milhões que foi desviado aí, né? Que foi descontado indevidamente. E um valor muito alto, né? Já vinha aí Absurdo. desde o início de 2023 até agora, outubro de 2024 foi quando estourou, enfim. Então, muitas das vezes, a gente, quando adentra com o processo, a gente verifica, vai colocar o INSS, que já seria na esfera federal, ou vai colocar só as associações e os sindicatos, né, que esse estouro foi referente a essas entidades. Aí já vai ser na justiça estadual, para entender até que ponto é a responsabilidade de cada um. Porque muitas das vezes a pessoa vai, faz aquela reclamação administrativa junto ao INSS, porque é possível, ou até mesmo junto à entidade. Só que eles não fazem o cancelamento. Então, se não fez o cancelamento, com certeza está gerando ali a má-fé. É indiscutível não ter gerado essa má-fé. O que vai aí desencadear diversos direitos aí ao consumidor, né, previdenciário. Caramba, meu Deus. Muito informação. Não, eu fico abismado, porque realmente o que eu aprendo aqui nessa mesa, que a gente vê coisas assim que você não imagina que existe, né? Que Uhum. você fala, ah, impossível. E às vezes passa despercebido, né, doutora? Porque às vezes é um valor pequeno, né? E o segurado. Na maioria das vezes é um É um valor pequeno. pequeno, porque Aí eles ganham ele na não- quantidade, né? De Aí o pessoas que segurado não vão- percebe, às vezes ele tá pagando já. Não percebe, não verifica o extrato, só vai saber quando nós analisamos, aí. que a gente vai ali de forma minuciosa, né, Exatamente. para poder ver cada detalhe. Muitos segurados nem sabem que podem pegar o contra-cheque, né, no meu INSS. Doutor, onde eu pego? Como é. assim? Eu recebo Junta no a INSS. agência, pelo site, liga para 135. Ah, é? Falei, é o seu extrato, você Isso tem aí. direito a verificar. Então, assim, infelizmente o leigo, em especial o hipervulnerável, né? Que é o idoso ou o doente ou a criança, enfim. Essa classe hipervulnerável, ela precisa de um cuidado a mais, uma atenção a mais. Porque sofre diversas mazelas que nem imaginam, né, Com doutora? As pessoas que certeza. são de fora, o que que a gente vê, né? Com certeza. Nossa, mãe. Agora vem de frente essa pergunta com o que você estava se falando. Quais são os direitos do consumidor diante dessas cobranças? Os direitos são vários, tá? Desde ali do ressarcimento, né, dos valores que foram descontados indevidamente, como o cancelamento desses descontos e indenização por dano moral. Porque muitas pessoas não sabem que essa relação dos fornecedores de serviços, em especial associações e sindicatos, que é o boom aí do descontos indevido no extrato, elas são consideradas, essas entidades, como prestadora de serviços. E os segurados do INSS, eles são consumidores. Então, há uma relação de consumo. Logo, se aplica ali o Código de Defesa do Consumidor, juntamente, né, com as legislações, resoluções do INSS. Então, nessa relação, a gente pede o cancelamento, né? Caso ele já tenha solicitado, a gente pede para manter em sede judicial, pede o ressarcimento, que em regra a gente vem conseguindo em dobro, que se chama repetição de indébito, porque se houve um desconto indevido, a gente tem o direito aí de pedir esse valor em dobro, né, devido à má-fé da prestadora. E indenização por dano moral, porque se houve defeito na prestação do serviço, logo gera o dever de indenizar.
Então, por isso que a gente bate na tecla da importância de buscar assessoria jurídica, porque a gente vai saber orientar o cliente, porque são situações personalizadas. Um caso nunca é igual ao outro, nunca são os mesmos descontos, a mesma quantidade de parcelas, o tempo dos descontos. Então, a gente tem que verificar de forma minuciosa para saber qual legislação vai aplicar. E, às vezes, a gente já nem adentra direto no judiciário. O que a gente faz? Orienta o cliente como reclamar. Que muitos vêm, né, por ser leigo. Doutora, mas como que eu reclamo? A gente faz aquela questão prévia. Ó, você vai lá, a gente ensina a reclamar. Reclama, guarda as provas e retorna para que a gente possa ir para o judiciário. Então, assessoria jurídica é fundamental. Tá vendo? Eu falo, tem que procurar advogado, ainda mais no nosso país, gente, que... Olha, vocês veem na televisão, né? Não é possível que não veem. Então, tem que ter um assessoramento jurídico, porque senão, na realidade, você vai dançar mesmo. Esse aqui é o... Já o advogado, ele já vai saber, ele sabe aonde ele está pisando, entendeu? Coisa que você ainda não sabe. Você pode até saber um dia, mas hoje em dia você não sabe, vai cair, né? Querem acrescentar alguma coisa, doutora? Eu ia acrescentar que, inclusive, o que essas fornecedoras de serviços muitas das vezes fazem? Querem inverter a culpa, né? Joga a culpa para cima do consumidor, ora aposentado pensionista, né? Que é hiper vulnerável, dizendo, poxa, os descontos vêm correndo há tanto tempo, só agora que você foi verificar. Então, é uma defesa praxe nos tribunais deles para se esquivarem da responsabilidade. Então, a gente utiliza muito também ali o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que ali diz que as fornecedoras de serviços não podem se aproveitar, né, dos hipervulneráveis no sentido ali quando é idoso, né, quando tem uma doença, quando ali devido à condição social da pessoa. Então, isso tudo é utilizado, linkado, legislação do INSS junto com o CDC, para que a gente possa ratificar, né, o direito desse consumidor em juízo. É, Brasil. Ah, não é? Meu Deus. Hoje o programa tá bom, hein? A gente falou agora dos descontos indevidos no INSS. E agora vamos para uma outra coisa que eu acho que é bem interessante para todos. Para mim vai ser a partir do ano que vem. O BPC. Quem tem direito ao BPC? BPC Loas, não é isso? Então, primeiro, né, vamos deixar claro, gente. BPC é um benefício assistencial concedido pelo governo federal e ele é administrado pelo INSS, não é uma aposentadoria. Então, quem tem direito a esse benefício? Que é benefício de prestação continuada. Então, a gente é BPC. LOAS é porque é o nome da lei que criou o benefício. Mas aí, popularmente, todo mundo chama de LOAS. Então, eu LOAS, sempre isso falo mesmo. BPC/LOAS. Quem tem direito são dois grupos, né? O idoso maior de 65 anos, a faixa etária é diferente da do idoso de 60, porque a legislação ela fala que tem que ser 65 anos, e o deficiente físico. O deficiente físico não é qualquer deficiente físico, né? É feita toda uma análise, porque a gente sabe que existem deficientes físicos que podem trabalhar, então não precisam desse benefício assistencial. Por isso que quando a gente fala nessa deficiência, essa deficiência ela tem que ser analisada num conjunto para verificar se ela é a longo prazo, se existem barreiras para esse deficiente na sociedade. E esse longo prazo é de 2 anos. Então, é feita toda essa análise para verificar se essa deficiência se enquadra para que a pessoa receba o benefício assistencial. E essa deficiência também, ela é analisada da seguinte forma, com as doenças, porque a gente já ouviu falar, né, das patologias que podem ser classificadas e as pessoas podem ter direito a esse benefício. Aí o critério de avaliação também é o mesmo. A patologia tem que ter esse longo prazo de 2 anos e analisar essas barreiras perante a sociedade. Então, são esses dois grupos que são os beneficiários, maiores de 65 anos e os deficientes físicos e as pessoas que têm alguma patologia que pode ser equiparada a essa deficiência. E o valor do BPC? Acho que é muito... Ele equivale ao valor de um salário mínimo. Por ele tá. não ser uma aposentadoria, a pessoa não tem direito ao 13º. Então, hoje ela recebe 1.412, né? E não tem 13º, o reajuste. Por enquanto, ele acompanha do salário mínimo, pode ser que haja alguma mudança para reduzir, mas por enquanto é esse valor. Também se fala muito, daqui a pouco vai ter 13º para LOAS.
Não tem, né, doutora? Nem tem. Não tem nenhuma Nenhuma É só previsão. vizinha, nada. Nada, é Nenhuma só uma previsão. lenda urbana igual o 14º, né? Por enquanto, não tem. Então, é um salário mínimo e não dá direito, infelizmente, à transferência de uma pensão para, por exemplo, o cônjuge sobrevivente, né? Sou casada, eu recebo LOAS, vou até falar LOAS, né? Porque todo mundo conhece. Venho a óbito, o meu marido ele não vai receber a pensão, porque é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. É um benefício que também você não precisa contribuir. Você tem que preencher esse requisito etário ou da deficiência e também é analisado um requisito econômico, que a lei fala em 1/4 do salário mínimo do grupo familiar. Só que esse requisito econômico ele não é absoluto. Caso a pessoa ultrapasse um pouco esse requisito, ela poderá comprovar junto ao órgão INSS a necessidade de receber esse benefício. E como é que é essa comprovação? A gente sabe que existem pessoas que recebem um pouquinho mais, que 1.400 é pouco. Vamos dizer que receba 2.000, que o grupo familiar tem uma renda de 2.000, aí ultrapassa os 353, que é dividido por 4. A pessoa comprova da necessidade, que é usa fralda, medicação cara, e o órgão aceita. Então, esses são os critérios, os primeiros critérios a serem analisados. É um requerimento feito junto ao INSS mesmo. Pode ser feito sem advogado? Sim. Mas é sempre recomendável procurar um advogado. Por quê? Como eu falei da deficiência, você faz uma análise conjunta. O leigo ele vai pegar um atestado qualquer falando que ele tem uma deficiência e vai apresentar. E não vai provar para o perito, não vai conseguir demonstrar para o perito que ele tem esse impedimento a longo prazo, não vai conseguir mostrar para o INSS qual é o grupo familiar dele. Então, é muito importante ter uma assessoria jurídica para o requerimento desse benefício. Acontece muitas vezes, né, doutora, por não procurar vocês, que são especialistas em previdenciário, volta, doutora, foi indeferido, não indeferido. consegui agora. É o que É, mais é o que acontece. mais Perdeu acontece. tempo. É o que mais acontece. É assim, gente, se buscasse advogado seria bem mais rápido, né? Já estaria Isso. recebendo o seu dinheirinho, a gente fala, Uhum. não tenta encurtar. Quem Mas fala, eu acho que o que acontece? A advocacia previdenciária ela é tão subjugada, porque como os segurados eles conseguem fazer, né, o requerimento ali sozinhos. muitas vezes consegue, muitas aí vezes, fala pros outros, não consegui, conseguir. não consegue sozinho. Então, assim, se ele consegue fazer sozinho, até por realmente, não existe uma previsão legal de que ele precise de um Precisa do advogado advogado. para fazer o requerimento. Mas a maioria das vezes eles fazem errado, preenchem os formulários errados, autodeclaração, quando a gente está falando de rural. Então, assim, acaba que o prejuízo por não procurar uma assessoria especializada acaba sendo muito maior. Ele vai demorar muito mais para receber o benefício dele, se um dia ele tiver, né, o benefício deferido. Então, acaba que o prejuízo fica muito maior. Muito. E ele deixa essa escolha na mão do INSS. E você não consegue aproveitar o requerimento que ele fez sozinho, porque assim, ele não juntou nada. Na grande Então, maioria das vezes, eles juntam documento de identidade, comprovante de residência e acabou. Isso aí. Não juntam provas essenciais para demonstrar que seja, né, a deficiência, ou no caso de outros benefícios, né, a própria invalidez. Então, isso. assim, é muito complicado. É por isso que eu acho que nós, né, enquanto operadores do direito, nós temos que conscientizar cada vez mais, né, os segurados de que, apesar de não haver previsão legal, né, da contratação de um advogado para pedir o benefício, é essencial, é indispensável. Porque, infelizmente, muitas das informações que a gente tem, né, que a gente passa ali anos estudando, os segurados não sabem. Não sabe. Só a instrução normativa são quantos? A Gente, 128, vamos quantos ser sincero, artigos? o INSS, eles mexem de... Olha, ou área para mexer, né? É, o tempo ano passado todo foi 31 de atualização. dezembro, né, que eles mudaram a instrução normativa. E a gente chega dia 1º, a gente que tem que vai- estudar e isso assim, aí. não Porque tem ele não mexe o para. tempo todo. O administrativo, ele não tem um recesso. Exatamente. Entendeu? E por ele não ter o recesso, ele vai mudando as instruções normativas, que são as instruções que orientam os servidores a analisarem os requerimentos. Então, assim, eles continuam trabalhando, continuam alterando. Então, ano passado a gente foi dormir e acordou com uma outra instrução, né? Exatamente. Vocês que se virem. A Eles gente pensam, se vocês vira. A gente que lute. Isso aí, recesso Meu não Deus. existe. E no benefício assistencial, a gente tem pessoas que não são da área jurídica atuando, né? A gente tem pessoas que não são nem de área nenhuma, que às vezes é um vizinho que conseguiu um benefício assistencial e fala, não, vem cá aqui, eu vou te ajudar. É assim mesmo. É. assim Eu mesmo. vou te ajudar. Você vai lá, porque para receber o benefício assistencial, você tem que fazer um cadastro no CRAS, que é o cadastro único. Então, assim, o vizinho às vezes conseguiu, ele fala, vem cá que eu vou te levar lá no CRAS,
E a gente vai fazer. Aí coloca todo mundo da família dele no cadastro, né, doutora? Aí o que acontece? Todo mundo trabalha. E o LOAS, ele tem um requisito econômico, que é a renda. E o grupo familiar, se você não mostrar o real grupo familiar, o funcionário do CRAS, ele tá ali para colocar o que você passar. Então, se você botar que tem 10 pessoas na sua casa, ele vai botar que tem 10 pessoas na sua casa. Você pode pegar um funcionário que analise. Não, peraí, essas 10 pessoas não fazem parte do grupo. Por quê? O que é o grupo familiar? Pai, mãe, filho, madrasta, padrasto. Se esse filho já for casado, mesmo morando na mesma casa, ele não é mais do grupo familiar. Então, ele não tem que contar. Essa renda dele não vai contar. Mas se você não explicar isso, a funcionária do CRAS que tem 1.000 pessoas na fila para atender, ela não vai falar para você, não, ele não conta. E eu acho que isso acontece tanto no CRAS quanto também no INSS. Isso a gente aí. tem que entender que os servidores estão lá, existe uma meta interna que precisa ser batida, e eles não vão jamais, em tempo algum, analisar a documentação de um segurado da mesma forma que nós analisamos. Isso aí não, nunca. Então, ele vai olhar mês por mês para ver se aquele segurado realmente contribuiu. Ele vai olhar as deduções necessárias para o cálculo do BPC. Nem daria, né? O volume é muito grande, né? O volume é muito de grande. O volume é pessoas. muito grande, né? A gente, agora ele vai ter, eles vão suspender as 400 mil benefícios, né? Do pente fino. Você imagina quantos, não sei, a fila tá gigantesca, de milhões para serem analisados, até mesmo de benefícios assistenciais. Agora a gente tem a biometria, que além desses requisitos que nós falamos, que é da idade, ou a idade, ou ser deficiente, o cadastro no CRAS, o segurado ele também tem que ter a biometria cadastrada para receber o benefício. Só que nem todo mundo tem biometria cadastrada. Eu não sei a doutora, mas os meus clientes não estão conseguindo agendar para fazer a biometria no INSS. E a gente tem cliente que a gente não consegue cadastrar uma biometria pelo TSE, porque a gente está falando, quando a gente fala de benefício assistencial, a gente está falando às vezes de pessoas que não sabem nem assinar, que não sabem ler. Entendeu? Assim, é uma realidade que, de repente, pra gente, isso aí não acontece. Mas existe. Ainda existe aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, que é uma das maiores capitais do Brasil. Existem pessoas aqui que não sabem ler nem escrever. E você tem que pedir lá para pedir uma pessoa, um familiar, para vir, para assinar a rogo. Então, essa é a realidade. São dificuldades que são criadas para modernizar, que acabam não conseguindo modernizar e mostram a real necessidade de um advogado. Com certeza. Agora, doutora, uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade. Pode acumular com outro benefício? Não, acumular com outro benefício, não. Por quê? Como você tem o critério renda, se você já recebe esse benefício assistencial, é porque você não tem renda nenhuma. Você passando a receber algum outro benefício, uma pensão por morte, você não pode receber Bolsa Família, você vai receber só o benefício assistencial. O que pode acontecer é na mesma família receber mais de um benefício, porque a lei ela permite que a renda do idoso maior de 65 anos e do deficiente que recebe benefício assistencial não conte. Então, numa mesma família, você pode ter 3 ou 4 pessoas que recebam benefício assistencial, mas acumular o benefício com outro, não. Outro benefício. Por exemplo, eu recebo benefício assistencial, recebo LOAS, meu marido é aposentado e recebe um salário mínimo, a renda dele não conta porque ele é idoso. Meu marido faleceu. Eu fiz tudo direitinho, coloquei ele como meu dependente no CRAS, porque a renda dele não conta, ele faleceu. Eu quero receber a pensão por morte dele. Automaticamente, infelizmente, eu vou deixar de receber o meu benefício assistencial e vou passar a ser pensionista do meu marido que faleceu. Eu não vou poder acumular o meu benefício assistencial com a pensão por morte que eu vou passar a receber. Não pode com outro benefício. Isso. Agora, com aposentadoria. Não. Ou você vai receber a aposentadoria ou você recebe benefício assistencial. O benefício assistencial, na verdade, é uma ajuda para as pessoas, no caso do idoso, que não conseguem aposentar. Então, você não pode acumular ele com outro benefício. Você pode, a pessoa que recebe o benefício assistencial, ela pode contribuir para o INSS para que no futuro ela venha aposentar. Aí é muito importante o quê? Que ela consulte um advogado, porque a contribuição tem que ser uma contribuição facultativa e não uma facultativa de baixa renda. Tem um código específico para que ela não perca o benefício. Aí a gente já está mostrando, já demos vários exemplos de coisas que precisa de advogado. Porque se a pessoa for lá, porque assim, a gente tem pessoas com 30 anos que recebem benefício assistencial. Eu quero pagar para poder no futuro eu receber um 13º, porque faz diferença, um mês a mais faz diferença.
Ah, eu quero continuar pagando. Você pode, mas aí se não consultar um advogado, o que que ela vai fazer? Vai pegar o código que tá lá, 20% vai pagar. Quando ela fizer esse pagamento, o benefício dela vai ser cortado, Exatamente. porque o órgão vai entender que ela tá trabalhando. E são Entendeu? essas informações que os segurados eles não veem em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Só o profissional que Só vai um saber profissional passar. vai Só um poder profissional, passar esse tipo isso. de situação. Então, e geralmente eles chegam já pra gente assim, ai, meu benefício foi cancelado, desesperado. E aí, quando a gente vai ver, a gente percebe que, assim, se tivesse vindo antes uma orientação simples, ele conseguiria ter mantido o benefício dele, Isso. conseguiria contribuir de forma correta, Isso. e ele, lá na frente, ele ia conquistar a aposentadoria dele. Isso aí. E tá tão difícil, tá demorando tanto para reativar benefícios. Se as pessoas soubessem como tá demorando para reativar benefício, elas manteriam seus cadastros atualizados, procurariam um profissional, nem que fosse para uma consulta, né, gente? Uma consulta para perguntar, tirar uma dúvida. O Uhum. Google não tira dúvida, gente. O Google não tira. Como funciona a comprova da deficiência para o BPC? Então, para a deficiência, os laudos médicos são primordiais, né? Eu gosto muito, por exemplo, dependendo da deficiência, ressonância, o laudo, a imagem, geralmente o perito não vê, leva o laudo. Aí eu sempre oriento o cliente a fazer 2 grupos, né? Os com os laudos e com as imagens. Mas os laudos médicos são primordiais, descrevendo a doença e descrevendo que essa doença ela não tem, muitos dos casos, recuperação e quais são as barreiras que essa doença qual as barreiras que ela traz para que a pessoa tenha uma vida plena em sociedade, que é a análise que é feita, entendeu? A gente analisa que a deficiência não permite que o segurado, vou chamar de segurado, mas é do beneficiário, que ele não possa ter uma vida plena. Muitas pessoas confundem a deficiência, até mesmo a doença, com a incapacidade para o trabalho. Então, quando o médico coloca que a pessoa está incapaz para atividade laborativa, não é um laudo para LOAS. É um laudo para um auxílio-doença. E a gente, na verdade, está falando de um benefício assistencial. O médico tem que colocar que ele não tem condições de exercer uma vida plena. Aí é sempre bom procurar um advogado, não sei as doutoras, mas eu sempre mando uma cartazinha, por mais que o médico não queira ler, falando qual é o benefício que o cliente está pleiteando e o que seria necessário informar, para que chegue lá na perícia médica, o perito olhe, ele examine e ele consiga o benefício dele. Deixa eu fazer uma pergunta, mas acho que meio que você já respondeu aí. Qual a diferença entre o BPC Loas e a aposentadoria? Então, a principal diferença, eu vou falar, porque o monetário sempre é o que pesa, né? A principal diferença é o 13º que a pessoa não recebe. No benefício assistencial, você não precisa de contribuição. Por isso que ele é um benefício assistencial. A aposentadoria, você precisa de contribuições mínimas, que é a carência, e também de um tempo mínimo, dependendo das mudanças que aconteceram com a reforma da Previdência de 2019. Mas se for entrar agora em reforma, é um podcast só de reforma. Só de reforma. Outro programa para falar só das reformas. Já é um reforma, já é um tema. Mas a principal diferença, por quê? A aposentadoria é um benefício previdenciário. O LOAS, o BPC, é um benefício assistencial. Então, ele é transitório. A cada 2 anos, esse beneficiário, ele tem que fazer a prova de vida. Vamos falar prova de vida, mas é o quê? O recadastramento dele junto ao CRAS, para provar que ele ainda preenche os requisitos para receber esse benefício. A aposentadoria, via de regra, não precisa. Se for uma por invalidez, ela pode ser reavaliada se tiver ainda dentro daquele período. Então, a principal diferença que eu sempre falo é o 13º. Mas claro que é também, porque um é um benefício assistencial e outro é um benefício previdenciário. Não, quando você recebe LOAS, você não está aposentado. E as pessoas perguntam muito também da questão que quem recebe LOAS não deixa para o cônjuge, né? Caso Não venha deixa, falecer. não deixa. Porque como ele é um benefício assistencial, você não transmite. Poxa, mas por que, doutora? Porque é um benefício, né? Então é diferente. É você explicar essa questão. E tem muito complicado. E tem gente que acha que está aposentado. É, Tem gente que acha. É muito difícil quando o segurado chega, o beneficiário chega, até ele entender que aquilo ali não é uma aposentadoria. Ele acha. A gente gasta ali uma energia para explicar. Às vezes eu consigo benefício para o cliente. Ai, graças a Deus, agora eu estou aposentada. Você não está aposentado. Mas é como se tivesse. Eu falei, não é. Você não vai receber 13º. Mas é porque eu acho que não passa essa ideia de transitoriedade, né? Que a doutora mencionou. Então, é muito importante
deixar claro, é um benefício para te ajudar. Isso. E a partir dele, você conseguir caminhar com as próprias Isso aí. pernas, né? E eu acho que não é essa muita consciência que a gente Não, tem é. hoje. Por isso que, assim, é injusto a questão do pente fino. Mas assim, muitas pessoas recebem indevidamente, infelizmente. Sim. Então, realmente tem que ser feita essa análise para verificar. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem, mesmo precisando. E eu acho que é importante a gente até chegar nesse ponto de entender que a conta não fecha, né? Não Quando a fecha. gente tem muita gente recebendo benefícios de forma indevida, a conta não vai fechar. Não vai. E muita gente que precisa efetivamente vai acabar sem. Vai acabar sem. Né? E eu acho que é uma tendência, porque muitas pessoas hoje, elas estão com a mentalidade de que, porque com a reforma a gente teve essa fórmula de cálculo de renda inicial, e muitas pessoas vão aposentar com um salário mínimo. Então, assim, as doutoras já devem ter ouvido. Não vou mais contribuir não, porque eu vou aposentar com salário mínimo, depois eu peço LOAS, isso e aquilo. Isso é uma das coisas que mais tem me preocupado, É. porque eu escuto de muitas pessoas, principalmente pessoas próximas, pessoas mais novas falando assim, eu não vou conseguir aposentar mesmo. E, gente, isso é o maior dos mitos, porque eu acho que a gente tem que... Primeiro, o brasileiro ele tem que entender como é que funciona o sistema contributivo do país, né? Para depois ele poder emitir uma opinião desse sentido, Sim. porque a gente tem que entender que existem vários fatores ali que estão diretamente ligados ao sistema contributivo. Então, por exemplo, muita gente acha... Eu achava que não era assim, mas muita gente acredita que, eu tô trabalhando, eu vou guardar o dinheiro na minha caixinha lá da minha contribuição e quando eu me aposentar é aquele dinheiro que eu vou pegar. Quando, na verdade, não é, né? O sistema contributivo eu vou trabalhar e eu tô pagando o benefício de quem já está parado, de quem já está aposentado descansando. Então, quando a gente está falando ali das variáveis, então, por exemplo, a gente tem os jovens entrando mais tarde no mercado de trabalho, a gente tem uma taxa de nascimento muito baixa, né? Desde 1973 que a gente não tem poucos nascimentos como a gente tem visto ultimamente. A população de idosos aumentou muito. Então, quando a gente vai ver o contexto, né? Quando a gente vai ver o todo, a conta não fecha. Não fecha. Não tem como. Então, eu acho que é importante a gente conscientizar, enquanto operadores do direito, conscientizar a população de que, olha, não é para deixar de contribuir, porque, não vou aposentar. Eu acho que as pessoas têm muito essa impressão de que, antigamente, as pessoas aposentavam com 40 anos, com 45. Pelo IBGE, a média de idade do brasileiro é de 76 anos. Então, se eu aposento com 45... E eu ultrapasso a expectativa, porque eu acredito que todos nós aqui conhecemos, né? Algum idoso com mais de 76 anos. A tendência é essa, aumentar. E que está trabalhando. E que está. E por que o idoso está trabalhando, mesmo aposentado? Porque ele não planejou a aposentadoria. Então, ele tem que retornar ao mercado de trabalho, sabe? Então, quando a gente vai ver todas essas variantes, a gente começa a entender que, em algum momento, o sistema vai aguentar. Então, por isso que a gente precisa dessas reformas. Em algum momento haverá um colapso. Não tem como não ter um colapso, porque muitos idosos, poucas pessoas jovens contribuindo. E aí, o que vai fazer? Pois é, mas eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade dessas pessoas mais jovens. Existem por aí muitos autônomos que não contribuem. Não contribuem. Porque os colegas não contribuem. Muito. Colegas. Porque entendem, não vou aposentar mesmo. E não é uma realidade. Realmente, você não vai aposentar com 40 anos. Mas com 60, com 65, você consegue. Então, acho que a gente tem que mudar realmente a mentalidade das pessoas, sabe? E eu acho que também tem que se analisar o que não só a aposentadoria, mas também os auxílios. Você sofre um acidente, o INSS ele tá ali, ele vai te conceder um auxílio-doença. Você tem um filho, tem um salário maternidade. Acontecer alguma coisa com você, você vai deixar uma pensão por morte para sua esposa, para o seu marido. Então, são outros benefícios que estão atrelados ao INSS. Com certeza. O benefício assistencial é um plus a mais, porque a gente sabe que também existe o nosso país tem uma realidade de pessoas que trabalhavam muito na informalidade. As domésticas conquistaram bastante direitos há pouco tempo. Sim. Então, tem muita doméstica que trabalhou a vida toda, 30 anos, e não tem uma contribuição. E o que o Estado vai fazer com essa pessoa? Vai deixar ela sem ganhar nada? Exatamente. Entendeu? Então, o benefício assistencial, ele também vem para poder corrigir isso. Mas, infelizmente, existem casos de pessoas que utilizam benefício assistencial como se fosse uma renda, quando essa pessoa também pode estar trabalhando.
E a deficiência, quantos deficientes não trabalham? A gente sabe que cada um tem uma realidade. Por isso que também é feita essa análise social da deficiência da pessoa. Mas tem muitos deficientes que podem trabalhar. Uhum. Todos podem? Claro que não. Mas muitos podem. Não à Então, toa a gente tem as aposentadorias, né, para as pessoas com que deficiência. é a melhor que existe. A Sim. aposentadoria para o deficiente é a melhor. Se a pessoa que tem uma deficiência soubesse como é vantajosa a aposentadoria do deficiente, né, doutora? Pois é. Ela não receberia benefício assistencial. Pois Não é. receberia. É isso, minha gente. Falamos Doutora bem Cláudia. pouquinho, falamos É, bem bem pouquinho. pouco. Fala um pouco. Ai, gente. É isso, doutora Cláudia. São Obrigado. 3, né? Doutora Estefânia, vamos lá. O seu tema foi Foi de planejamentos e aposentadorias. Opa. isso. Planejamento e aposentadoria, exatamente. Estava procurando aqui. E o que motivou sua especialização em direito previdenciário? O que acontece? Meu pai é aposentado e durante a faculdade ele se aposentou. Foi naquela leva das pessoas que ficaram muito preocupadas com a reforma, né? Então, aquela coisa toda ali. E aí ele se aposentou, não procurou uma assessoria, enfim. E aí, como acontece com vários aposentados, poxa, eu queria revisar minha aposentadoria, como é que eu faço e tudo mais. Na época eu não trabalhava com direito previdenciário e eu falei, vou sentar, vou olhar, vamos entender o que está acontecendo. E aí, já tinha passado no prazo prescricional, então são 10 anos para quem quer fazer a revisão da aposentadoria. E passou assim por 8 meses. Então, eu pude ver de perto a frustração, né, de quem sabe que o benefício está errado e não consegue reverter, não consegue fazer nada para que aquele contexto mude. E a partir daquele dia eu decidi que eu ia ajudar, auxiliar pessoas nessa situação, mas também eu queria pensar num contexto para além da revisão. Como é que eu faço com que as pessoas não cheguem nem nesse ponto de precisar revisar o benefício? Foi aí que eu me apaixonei pelo direito previdenciário e por todo o impacto e transformação que ele causa e gera na vida das pessoas, que é uma coisa assim, as pessoas não acreditam, mas é muito real. E foi a partir daí que eu comecei a me especializar nessa área e fui para o lado do planejamento previdenciário exatamente para auxiliar as pessoas a entender primeiro o contexto histórico delas e a partir daí fazer um planejamento estratégico para que elas consigam se aposentar sem ter que passar, por exemplo, por uma aposentadoria muito difícil, que traz dor de cabeça, estresse, que desgasta muito o segurado, para depois ter que voltar ao mercado de trabalho porque aquela renda não supre, né, a qualidade de vida que aquele segurado tinha antes de se aposentar. Então foi por conta disso que eu decidi seguir nessa área. Doutora, e quais são os documentos essenciais para o pedido da aposentadoria? Então, nós hoje temos mais de 10 regras de aposentadorias vigentes, mas os documentos mais comuns que a gente precisa utilizar de base, né, para todas elas são carteira de identidade, carteira de trabalho. Se a pessoa tiver o contrato de trabalho ou a rescisão do contrato de trabalho também é muito válido. Os contra-cheques que muita gente joga fora e é importantíssimo para a gente. A carteira de trabalho, desde que ela esteja ali conservada, tudo bonitinho, porque infelizmente as pessoas rasuram, arrancam foto e é uma A história da foto. dor de cabeça. O INSS não aceita a carteira. E você tem que arrumar outros meios de provar que você trabalhou. Então, assim, guardar esses documentos com muita cautela, num lugar separado, bonitinho, porque quando for se aposentar, vai precisar. E se a pessoa for autônoma, é indispensável que a pessoa guarde as guias da Previdência e os comprovantes de pagamento, porque o que acontece? Muitas das vezes a pessoa foi lá, efetuou a contribuição e quando vai olhar no extrato previdenciário, que é o que a gente chama de CNIS, não está lá. E a pessoa perdeu tempo e dinheiro, porque não vai ter o tempo de contribuição ali contabilizado no cálculo e também não vai ter, pode impactar na carência e vai ter perdido dinheiro, vai ter pegado o dinheiro e jogado fora. Então, se a pessoa não tem como comprovar aquilo para o INSS, fica muito complicado. Então, a gente fala basicamente desses documentos: carteira de trabalho, identificação, contra-cheques, guias da Previdência e o que eu amo mais, que é o extrato da FGTS, porque quando a gente tem... Salva, né? Salva muito. Quando a gente fica ali com alguma dúvida em relação ao salário de contribuição, a gente vai correr direto para a FGTS.
Fazer aquela Legal. cálculozinha. Salva muito. Qual a maior vantagem para o segurado em realizar um planejamento previdenciário? Acho essencial, né? É primordial. Eu É acho que a primordial. pessoa não pode pedir uma aposentadoria sem um planejamento. O que que acontece? Eu costumo dizer que quando a gente não escolhe, a gente tá fazendo uma escolha. Então, quando eu escolho não planejar minha aposentadoria, eu estou fazendo a escolha de que eu vou deixar aquela decisão na mão do INSS. Que são. Existem servidores lá dentro, podem até ter alguns que têm a noção de direito, né, como nós advogados, mas a grande maioria não tem ali uma formação para poder fazer essa análise meticulosa como nós advogados fazemos. Então, Então, requisito para o concurso, né? Esse bacharel. exatamente. Então, nós estamos lidando ali com pessoas avaliando pedidos civis, avaliando pedidos de outros civis que não têm informação. E a gente vai cair nos indeferimentos, porque na dúvida o servidor ele vai fazer o quê? Ele vai indeferir. Deveria, é claro. Se ele está com dúvida, ele não vai, né? Ele vai indeferir. Pode cair em exigência? Pode, mas Pode e deve, mas eles... não é sempre que isso acontece. E ainda que É. aconteça, os segurados hoje caem em exigência, eles saem colocando todos os documentos de novo. Né? Eles não conseguem não compreende, analisar, gente. não conseguem compreender o que está sendo realmente pedido ali. Então, quando a gente deixa de planejar, a gente está abrindo mão da decisão que é uma das decisões mais importantes, eu acredito, né? Que é para o nosso futuro. Porque Com certeza. uma vez que você tem uma aposentadoria concedida e você saca, acabou. Vai ficar com aquela aposentadoria. Você pode fazer uma revisão? Pode, mas aí a gente vai refazer as revisões de fatos e de direitos, e aí, assim, se não tiver erro nenhum, acabou. Vai ser aquela aposentadoria. Então, é indispensável fazer um planejamento. E o planejamento, ele serve, logicamente, para a gente saber quais os benefícios que aquele segurado ou segurada vão ter direito, os valores desses benefícios, as melhores datas para solicitar. Acontece muito. Essa semana mesmo chegou uma cliente, meu benefício foi indeferido e a simulação do INSS falou que eu já tinha direito. Inclusive, ela juntou essa simulação no pedido de aposentadoria e foi indeferido. E aí, quando a gente vai analisar o processo administrativo, a gente vê que o INSS saiu desconsiderando um tanto de período, porque não tinha comprovação, pagou fora da data, que é uma coisa que ninguém sabe, mas quando as pessoas pagam, né, principalmente autônomos e MEI, O MEI, então... pagam guias em atraso, não contabiliza. Às vezes não contabiliza para carência. Pode não contabilizar até para tempo de contribuição, a depender ali da situação. Então é muito importante que a gente divulgue esse tipo de informação. Ninguém fala sobre O isso. do MEI, então, que se a pessoa às vezes pega e fala, tô 2 anos atrasado com o meu MEI, vou lá pagar 2 anos de uma vez. Tem que pagar, porque o MEI tem outros tributos atrelados naquela DAS. Mas assim, esses 2 anos que você pagou não vai contar para sua carência. Exatamente. Então, assim, é muito importante. E são informações que você não vê em lugar nenhum. Ninguém fala desse impacto de datas, que para mim é um choque. Porque é uma coisa que impacta muito na aposentadoria das pessoas. E aí, quando a gente vai explicar, olha, você não se aposentou, foi indeferido por causa disso, a pessoa fala, mas como é que eu ia saber disso? Não tem lugar nenhum. Até a própria questão da complementação, né, do MEI, que MEI não se aposenta por tempo de contribuição só por idade ou invalidez. Quando as pessoas descobrem isso, é um choque geral. Dá uma pena daquelas pessoas que têm, assim, às vezes 20 anos, 20 e poucos anos, aí começam a contribuir como MEI. Aí ela vai ficar numa limitação de aposentadoria por idade. E a um salário mínimo. E ela, às vezes, tem contribuições altas. E você explica para ela que ela vai ter que complementar. Só que, às vezes, ela não tem condições de complementar. Exatamente. Então, fazer o planejamento possibilita que, primeiro, com o planejamento, a gente consegue entender quais são as pendências, o que tem que ser ajustado no extrato daquela pessoa, o que tem que ser feito, olhar direitinho, competência por competência, para depois a gente poder estabelecer, olha, você vai ter direito a esse e essa aposentadoria, o valor vai ser esse, o dia que você pode pedir vai ser esse, por quê? Porque você tira o elemento surpresa. Eu acho que, né, além de trazer a segurança, a tranquilidade para o segurado, tira o elemento surpresa. Você vai pedir nesse dia, você vai ter esse valor e a pessoa fica mais tranquila, porque é um estresse, né, lidar com isso. É um estresse. Você fazer a correção de erros que tem no extrato CNIS, o segurado, ele por si só, dificilmente ele consegue.
Então, fazendo um planejamento, por exemplo, só falta 5 anos para ela aposentar. Ela fazendo um planejamento, ela vai ver os erros que estão lá no extrato de CNIS dela, às vezes uma complementação, que depois de 2019 não pode mais recolher abaixo do mínimo. Então, a pessoa tem um tempo para poder fazer as complementações. O planejamento é primordial para qualquer aposentadoria. Depois da reforma, já era antes, depois da reforma, aposentar sem. Isso até para os servidores públicos, né? Isso. Que depois da reforma também, grande parte deles foram impactados, então eles ficam perdidos depois da reforma. E é isso, esse tipo de informação, né? A questão da complementação, que não pode ter contribuição abaixo do salário mínimo porque ela não vai ser contabilizada, também a gente não vê ninguém falando sobre isso. A questão da pandemia, que as pessoas tiveram a redução do salários. salário. Assim, a gente tem pessoas que não aposentaram, porque ficou um ano, né? Foi um ano aquela questão. Foi um ano e meio, Um eu ano e acho. meio. Tem gente que. Eu tive um cliente que ficou faltando um ano para ele, porque ele estava com a questão da. Que o Estado paga, o governo pagou uma parte, a empresa outra, e não tinha contribuição, não era obrigada a fazer o recolhimento. Não E era ninguém obrigado. fala isso. A lei estava lá, mas assim, o leigo não vai olhar a lei falando que E assim, a pessoa está num sufoco, pelo menos está recebendo salário. Você acha que a pessoa vai pensar em tirar daquele salário reduzido que ela está recebendo, vai pensar em pagar o INSS? Não vai. Exatamente. Então, Stefânia, você acredita na advocacia consultiva? Muita coisa, muita coisa. Na verdade, eu nunca me identifiquei muito com aquela advocacia, né, contenciosa ali. É claro que existem casos e casos que vão ter necessidade da gente ir para o judiciário, sim, mas atualmente eu atuo mais realmente no administrativo e a minha advocacia ela é totalmente baseada na advocacia consultiva. Então, a maior gama da minha esteira de serviços, ela é consultiva hoje. Por quê? Eu acredito que se a gente organiza antes, se a gente olha tudo antes, dificilmente a gente vai ter algum motivo para ir para o judiciário. A gente sabe que o judiciário, de fato, né, ele é demorado, a gente tem que depender de muitas pessoas e de muitos Demorado o entendimentos. judiciário? E a gente tem que depender da cabeça de outras Nada. pessoas, o entendimento de outras pessoas ali, para que aquele segurado ou segurada consiga o benefício. Então, a minha advocacia hoje, a base dela é consultiva. Então, quem chega, por exemplo, eu quero me aposentar, tem que ter uma análise prévia, não dá pra gente já chegar fazendo pedido de qualquer jeito. Tem que ter calma. Tem que ter cálculo, não tem como. Até pra gente ver que o INSS errou, né? E quase nem acontece, né? Eu não sei com a doutora, mas... Eu super defendo a questão consultiva, porque como especialista também em advocacia consultiva, a gente vê que é tudo muito mais rápido, né? Tudo muito mais amigável, né? Porque além da morosidade do judiciário, nem sempre você consegue o resultado que se espera, né? Então ali quando você atua não só para pessoa física, mas também pessoa jurídica. Quando a gente atua com a parte ali consultiva, a gente vê que tudo se resolve mais rápido e da melhor forma, Com né? certeza. E isso deve ser disseminado, né? A Com questão certeza. não somente na área previdenciária, na área consumerista, mas em outras áreas do direito também, Com né? certeza. Como tem a questão do compliance, né? Que vem crescendo cada vez mais essa área em diversas empresas e também para lidar também com a questão ali do consumidor final, ou seja, da pessoa física, né? Por assim dizer. É vida. Para mim, a questão dos acordos, da consultoria, enfim, Com isso é certeza. vida, Eu né? acho que é uma coisa que tinha que crescer mais no consumidor. E vem, doutora, eu né? percebo que vem crescendo Porque cada vez o mais. judiciário, ele tá de uma forma que ele não está suportando mais as demandas do consumidor. Então, podendo se fazer isso, se o cliente procurar um advogado especialista para fazer uma consultoria, se quando ele começar a ver que ele está ganhando tempo, ganhando dinheiro, porque acho que Todo mundo Exatamente. sai feliz. todo O mundo cliente, a feliz. gente, dinheiro Com no bolso, certeza. resolve o problema. E é mais Com rápido, certeza. o acordo é sempre mais rápido, a empresa paga logo, aí você vai para o judiciário, sai mandado de pagamento, sai... Exatamente. E na advocacia previdenciária, o consultivo é isso. É. Cálculos, a própria consultoria previdenciária, o planejamento, são serviços essenciais que precisam ser feitos antes da gente partir ali para o administrativo, de fazer um pedido de benefício. Eu acho que a pior coisa é a pessoa que faz o pedido de benefício errado, e aí a gente não pode aproveitar aquela data e depois a pessoa vai perder muito dinheiro. Muito. Quando eu mostro isso para os meus clientes, eles ficam assim, é muito triste. E é uma situação que acontece, né? É Muito. recorrente. Pensão por morte, então... É recorrente. Então, a gente precisa, acho que nós, assim, enquanto advogadas, a gente tem que disseminar realmente a ideia da advocacia consultiva.
no previdenciário vem crescendo bastante, né? Com Vem certeza. crescendo bastante, a gente tem divulgado bastante essa necessidade do planejamento. Eu acho que hoje a pessoa que pede uma aposentadoria sem fazer um planejamento, a chance dela não conseguir o benefício é muito grande. Eu costumo falar com meus clientes que fazem planejamento, falam assim, eles ficam, mas quando eu vou, eu falo assim, não, olha só, fica tranquilo que agora a gente vai ficar conversando até você aposentar. E realmente é o que acontece, né? Exatamente. Realmente é o que Porque uma coisa acontece. puxa a outra, você consegue identificar pendências que o robô não iria ia. ver, que um servidor não ia ver, e você consegue auxiliar a pessoa a resolver aquela situação. É porque a gente ainda tem um robô, né, doutora? Ainda tem um robô. Exatamente. O robô é uma análise automática que o INSS faz dos requerimentos. Exatamente. E ele indefere tudo. Em questão de horas, ele indefere tudo. É. Então, Aproveitando, qual a sua relação com o digital? olha, eu falo que o digital ele abriu portas muito importantes para mim. Até, né, a gente tá aqui hoje Graças ao digital. graças ao digital, né? Então, eu acho que para a advocacia como um todo, o digital ele é muito importante, porque a gente tem um senso de colaboração muito maior, né, entre os advogados. A gente tem acesso a informações e conteúdos que talvez a gente não teria acesso e que a gente não teve na faculdade, né? A bem verdade, a gente estava até conversando antes de Isso. começar que a gente não teve acesso à gestão, a gente não teve acesso a marketing, a gente não teve acesso a muitos conteúdos que são importantíssimos para a nossa atuação. Porque hoje o advogado não é mais só o advogado técnico, né? A gente tem que fazer tudo. A gente tem que fazer o contábil, a gente tem que fazer o marketing, a gente tem que fazer o financeiro, a gente tem que fazer cobrança, a gente tem que fazer tudo. Além de advogar. Então, Se atualizar. se atualizar todos os dias. Atender, peticionar e por aí vai. Exatamente. Então, assim, eu acredito muito no poder do digital, né? Eu tenho um grupo de advogadas previdenciárias que são de fora do Rio, né? Então, assim, é uma colaboração É muito legal isso. que é muito legal. E sem o digital não seria possível. Não. De forma alguma. Eu atuo fora do Brasil por conta do digital. Eu consigo fazer isso por conta do digital. Porque se não fosse isso, eu ia estar restrita a Niterói, Rio de Janeiro, aqui no máximo, né? As cidades mais próximas aqui, que a gente tem essa facilidade para ir e vir. Mas se não fosse isso, a gente O digital realmente. E Daqui a agora- pouco eu vou fazer um para Portugal. E agora ela com falando do a digital, menina lá de Portugal. é isso. Para Portugal, é primordial o planejamento. O que tem de brasileiro em Portugal fazendo planejamento previdenciário, tem um pacto de cooperação. Pacto de cooperação. Mas, assim, tem muito brasileiro querendo investir na Previdência aqui para poder aposentar nos dois países. Não sei da Exatamente. Então, e assim, mas não é pegar o carnê e sair contribuindo, não, gente. Porque, né, existem os requisitos, você não pode contribuir como uma categoria. Exatamente. Então, é primordial para quem está em Portugal fazer um planejamento. Portugal, Estados Unidos, apesar de não ter o acordo de cooperação, muita gente sai daqui para ir para lá trabalhar lá e já fica de olho na aposentadoria lá e na aposentadoria aqui. Então, é muito interessante. Isso. E é indispensável. A gente está vendo esse boom, né, de pessoas, de brasileiros indo para Portugal, principalmente na área de TI, né? E é essencial, porque a pessoa ela pode garantir essas duas aposentadorias, né? Não precisa largar de mão o tempo de trabalho que teve aqui. Ela pode ter as duas aposentadorias. Por que não aproveitar isso? Mas aí tem que saber como fazer o recolhimento. Exatamente, Não para não jogar fazer dinheiro errado, fora. Porque se fizer errado, vai jogar o dinheiro fora. O INSS não vai validar e Exatamente. o INSS não vai devolver. Bom, minha gente, a gente está chegando no final e eu vou pedir as considerações finais de cada uma, da sua mídia, já que está ali, né? Mas, por favor, doutora Rafaela. Eu gostaria de convidar, primeiramente agradecer pelo convite, foi Nós é que maravilhoso. agradecemos Foi muito sua bom passar esse participação. tempinho aqui com vocês, foi um prazer conhecer as doutoras, fluiu muito natural, né? natural, A gente verdade. fala pouquinho, né? Mas foi maravilhoso mesmo, espero que a gente possa ter contribuído, né? Com certeza de alguma forma para vocês. E eu quero os convidar, tanto vocês como os que estão compondo aqui a mesa, para conhecer as redes sociais, tá? O foco do escritório é o Instagram, mas lá tem links referente ao TikTok, tem um link do site, tem um link do Facebook, enfim. Vocês fazem uma varredura lá para poder estar conhecendo um pouquinho mais da gente, vai ser um prazer. Qual é o teu Instagram? Diz aí. Qual é? ADV_Rafaela Magalhães. Depois eu vou Isso. seguir. Doutora certeza. Cláudia Olegário. Diz aí, Primeiro, como a seja. doutora falou, agradeço o convite. Foi muito gratificante estar aqui com as doutoras, aprendendo um pouco, porque a gente sempre aprende, né? Aquela pessoa que certeza. fala que sabe tudo não sabe nada. Exatamente. Né? Aprendi um pouco com a doutora sobre os empréstimos, esses descontos, porque realmente é algo que acontece muito,
né, para os nossos segurados. Eu tenho a minha rede social, que é Cláudia Legário, _ADVPrev, né? Quem quiser seguir, pode seguir lá. Eu sempre coloco dicas, as notícias, como a gente falou, né? O INSS muda constantemente. Pode seguir lá, vai sempre Aparecendo ter uma agora. dica. Ó lá. Pode seguir lá. E pode mandar direct com dúvida, que a gente está aqui sempre para ajudar, né? Porque a função do advogado previdenciarista, por mais que todo mundo precise de dinheiro, né, doutora? Mas a gente sempre ajuda mais do que, né? A gente tem um coração muito grande, o previdenciarista. Mas muito obrigada Estefânia. a todos. Eu queria agradecer, né, a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês. E as redes sociais, a minha rede social, o foco é Instagram, Stefania Rodrigues, _. Mas eu também tenho o Facebook, tá passando, né, já passou o contato aí, vocês podem ficar à vontade para ir lá conhecer. Eu compartilho um pouco dos bastidores da minha advocacia, do meu dia a dia, dos casos, né, dos clientes ali. E compartilho com vocês a nossa aventura, né, no direito previdenciário. Aventura, perfeita a palavra. É verdade, É isso aí. é perfeito. Aventura, essa eu não tinha As ouvido. não. pastinhas, né, Perfeito. doutora? As pastinhas com os documentos quando chega. Perfeito. Não, ainda mais que ela falou que adora o contra-cheque. Nossa, Quando chega, mas assim, eu penso, dá muito trabalho pra gente Dá. conferir um por um. Mas quando a gente vê o planejamento pronto, feito, fica tão lindo. Fica tão lindo, né? Fica tão lindo. Eu adoro explicar planejamento e o cliente, As minhas reuniões de entrega, eu amo, eu aproveito A cabeça muito. estourando, mas foi tão lindo, É. né? Não, é ruim. Exatamente, a gente sai assim. Destruída, mas isso é recompensador, né? O ruim Nossa. é quando, muito. assim, por exemplo, eu sempre pergunto ao cliente qual a perspectiva de salário dele, né? Aí ele fala, né? A maioria, tem uns que falam, eu quero receber no teto, mas nunca contribuiu no teto, mas quer receber no teto. Acontece. Aí eu tento adequar. Aí eu falo, aí quando chega o valor que ele quer, aí que falta, assim, uns 20, 30 anos, a pessoa aposentar com 90 anos, pra poder chegar no que ela quer. Aí é chato, né? Mas eu sempre boto um meio termo para o cliente também tentar ficar feliz. Não, esse É. alinhamento de expectativas eu acho que é É indispensável. indispensável, porque assim, todo mundo quer ganhar o teto, 7,5 e pouco, todo mundo, mas infelizmente nem todo mundo vai poder. Nem todo mundo vai conseguir, né? É. Com certeza. Pouquíssimos. Então é isso, minha gente. Aprendeu hoje aqui o quê? Tomar cuidado com os descontos indevidos no seu extrato de INSS. Aprendeu a descomplicar aí um pouquinho o BPC, né? Os cuidados que tem que ter quando você vai dar entrada, né? Tem que ter alguns cuidados. E planejamento previdenciário e aposentadoria. O planejamento, vocês viram que é essencial, né? E termino dizendo sempre, da mesma maneira, procure uma orientação jurídica, tá? Não vá querer resolver sozinho, tá? Não adianta, isso aqui é Brasil, tá? Então vai com as pessoas que conhecem, com o profissional que conhece, estão envolvidos ali no dia a dia, então eles sabem os caminhos, não é os caminhos para levar vantagem, tá? Não é isso. Caminhos para você não ficar perdendo tempo, né? Que às vezes tem coisas que você pode evitar, né? E no caso elas aqui sabem, então procure uma orientação jurídica, que é a melhor coisa que vocês fazem, tá bom? Espero que tenham aproveitado bastante, tá? E vamos em frente, até o próximo. Fui!